E diz que nós somos o que mais que vencedores. Então, se estamos na presença de Deus, temos a garantia de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda que passamos por crises, por problemas, por dificuldades, a Bíblia diz que nós teríamos aflições. Só que eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei como você chegou a ser alegre, triste, preocupado, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu preciso crer. Eu preciso crer no que está escrito aqui. E a Bíblia diz que o homem, o marido desta mulher, ele era o quê? O que está escrito? Ele era cego. E Eliseu sabia que esse homem temia o Senhor. E isso nos ensina que não é de qualquer forma que o milagre chega na nossa vida. Não é de qualquer jeito que as bênçãos nos alcançam. Deus, Ele honra o compromisso. Deus, Ele honra a obediência. Deus, Ele honra o temor. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos andar com Deus. Nós não queremos obedecer a Deus. Eu quero as coisas do meu jeito e quero que Deus aceite isso, como se Ele fosse o criado e eu o criador. E não é assim. Nós somos a criatura. Ele é o criador. E a Bíblia diz que a vontade dele é o quê? O Perfeito e agradável. É só andar na vontade dele. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que eu quero andar na minha vontade? Por que nós queremos andar na nossa vontade? Quantas vezes a gente faz as coisas e dão errado? E a gente bota a culpa em quem? Em nós ou em Deus? Quando Adão comeu da fruta e se escondeu com vergonha de Deus, a Bíblia diz que o Senhor apareceu e disse: Adão, não faça. E ele disse: Senhor, é que eu estava nu, tive vergonha e me escondi. E Deus disse para ele: tu comeu da fruta que eu disse que não era para comer, Adão? E ele disse: a mulher que tu me deu. Eu comi, mas a culpa é tua. A gente tende a botar a culpa em Deus. Só que se eu andar na vontade dele, eu tenho a garantia da palavra que diz: a vontade de Deus nas nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de lhes fazer o bem e não o mal. Esta mulher, este marido desta mulher era servo, obediente, temente a Deus. E por causa disso, esta mulher vai ser abençoada. Quando Noé construiu a arca, a Bíblia não diz que os filhos ajudaram, que a mulher ajudou, que as noras ajudaram, não diz. Mas a Bíblia diz que quando foi vir o dilúvio, Deus disse para Noé: Noé, pega teus filhos, as tuas noras, a tua esposa e vai para a arca. O que eu aprendo aqui? Se um dentro de casa se posicionar, as bênçãos que Deus tem para ele atinge toda a casa. Só precisa que um se posicione. Esse homem ainda morto falava. E a mulher disse: tu sabes que ele temia o Senhor. Que exemplo nós estamos deixando para o dia que Deus nos recolher da face dessa terra? Como é que vão falar de nós? De bem? Porque ela disse: tu conheces ele, tu sabias quem ele era e que ele temia Deus. Só que ela diz no finalzinho aqui que veio o credor para quê? Para levar os seus dois filhos. Esse credor aqui, ele representa o inimigo das nossas almas.
ele sempre vai tentar tomar o que é mais precioso de nós. Porque o inimigo, quando você se posiciona, ele sabe que ele não consegue te atingir. Quando tu te posicionas, ele sabe que ele não consegue te atingir. Porque pela tua oração, pela tua posição, há uma barreira. O que dificulta Satanás de agir na nossa vida é a posição que tomamos com Cristo. Ele olha e pensa assim: aquele ali sabe quem ele é em Cristo Jesus. O que ele faz? Ele tenta atingir um dos nossos, porque é a maneira que ele tem de nos desestabilizar. Então, a Bíblia diz que tentaram levar os filhos, e nossos filhos são o que temos de mais precioso na nossa vida. Quem é pai, considera assim. Não tem nada mais importante que um filho, que uma filha. Nada, na verdade, não é verdade. Eu vou te dar 10 milhões na tua conta, mas vou levar teu filho. Ninguém entrega. E o inimigo, ele tenta fazer isso. E infelizmente ele tem levado meus filhos. Ele quer prender a próxima geração. Ele quer tirar os nossos filhos. A geração cristã que você é, ele quer que pare. Porque ele não pode agir onde tem um homem e uma mulher posicionados com Deus. Deus, ele não esquece o serviço fiel. Ele não esquece o que você tem feito. E este homem que tinha falecido, o temor que ele tinha de Deus, abriu o caminho para o milagre. E eu quero dizer para vidas aqui, não todos, porque nem todos, né? É o tempo, ou de repente não estão preparados ainda, ou de repente nem sabem o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para alguns aqui que a posição que tu tomar vai definir o futuro da tua família. Aleluia! O que nós semeamos em obediência, mesmo depois da morte, ainda fala em poder. O que nós semeamos em obediência, ainda depois de morto, continua falando, continua dando testemunho. Olha o que diz o versículo 2, acompanha na tua Bíblia. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E aqui eu aprendo uma coisa: aonde você tem ido buscar apoio? Eu acho lindo na Bíblia que quando as pessoas chegavam a um profeta ou ao próprio Jesus, ele não procurava colocar a culpa em ninguém. Quando perderam o machado, eu preguei há poucos dias sobre isso, e disse: homem de Deus, era emprestado. E ele disse: aonde foi que caiu? Talvez se fosse um de nós, dizia: Marcão ou boca aberta? Pegas um troço emprestado, perdes. Ele perguntou por que da dívida. O profeta perguntou: a culpa é tua, a culpa é dos teus filhos, a culpa é do teu marido, por que é que tu contraiu a dívida? Ele não perguntou. Quem faz isso é um acusador. Quem tem Cristo não acusa, ajuda. Aleluia! Quem tem Cristo, irmão Danilo, não procura culpado, procura ajudar. Porque já existe um acusador aí. Nós não precisamos representá-lo. Nós precisamos representar Jesus, aquele que não aponta a culpa, mas oferece ajuda. Aleluia! Olha o que, vamos ler o versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Ele não perguntou para ela por que da dívida. Disse: declara-me o que é que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Oh Deus, Deus sempre vai conversar com o que nós temos. O que nós temos para oferecer para Deus? Quantos têm, mas não querem oferecer? Porque a obediência nós devemos oferecer a Deus. A adoração
nós devemos oferecer a Deus. O que é que tu tens? Declara para mim, diz o profeta. E o interessante é que o milagre, ele não veio de fora, ele veio daquilo que ela tinha. Sabe o que eu quero dizer aqui? Que tem pessoas que Deus quer fazer multiplicar. Mas por que não está multiplicando? Porque não está consagrando a Deus. Ela tinha uma botija com azeite. Aos olhos humanos ia acabar. Mas quando ela entregou na presença de Deus, ali foi o milagre da multiplicação. Ali virou provisão. O pouco que tu tens, se tu colocar diante de Deus, poderá virar provisão na tua vida. Aleluia. Provisão na tua família. John, Aleluia. Aleluia. Tudo começou numa janta. Como é que estava a tua vida naquele tempo? Não tinha nada. Mas um dia eu disse, pastor, e eu quero que você preste atenção nisso. Eu tenho um negócio para fazer, pastor, mas eu não tenho como. Eu tenho muito pouco. E eu disse a ele, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor o pouco que tu tem. Porque se o pouco que tu tem agradar a Deus, Deus vai abrir essa porta para a tua vida. Aleluia. Quase nada. E como é que está a tua vida e a da tua família hoje? Graças a Deus, está bom. Graças a Deus. Aleluia. 4 anos, para 5 anos, não tinha nada. Hoje tem um mercado pago, abastecido, fluindo. Glória a Deus. Uma coisa que eu queria falar assim, eu não falei para ninguém antes de começar. Eu só liguei para o pastor, tem uma coisa para mim e eu não quero falar para ninguém. Não falei para mim, para não. Eu queria falar com o Senhor e queria orar por isso. Se é de Deus, essa porta vai abrir e vai ser nosso. E no mesmo dia eu fui, me reuni com o cara, não, é teu. Aleluia. Aqui é teu mercado. E liguei para o pastor, primeira pessoa de novo, e demos glórias a Deus. Depois eu contei para minha esposa, para minha família. E desde então a gente está nesse ramo aí, vai ter 5 anos. E progredindo, em nome de Jesus. Que Deus te permita abrir filiais, em nome de Jesus. Aleluia. Ele falou o que eu ia falar. Depende para quem tu for contar. Ao invés de a pessoa abençoar, ela pode invejar o que tu vai fazer. E ao invés de te ajudar, ela vai atrapalhar, prejudicar o que tu ias fazer. A Bíblia diz que essa mulher procurou o profeta primeiro. Ela falou com ele, disse, profeta, eu estou com essa situação. Porque dependendo de quem tu falar, a pessoa vai te apontar e não te ajudar. Tu é louco? Ele disse, eu vou me endividar. Aos olhos humanos eu vou me endividar. Não, tu não vai te endividar. Tu vai investir no teu futuro, porque Deus abençoa. Aleluia.
Então cuidado com quem tu fala. Deus quer usar o pouco que tu tens. Deus quer usar o pouco. A gente fica esperando, Senhor, manda provisão, manda provisão. Ele disse, não, eu quero multiplicar o que está nas tuas mãos. Aleluia. A visão dessa mulher estava de certa forma limitada pela dor, porque ela disse, eu não tenho nada, mas o azeite era a chave. O azeite representa a unção do Espírito Santo. O azeite era usado para luzes, para lâmpadas, era usado para o alimento e era usado para comércio. Então ela não tinha só azeite, ela tinha tudo o que precisava para Deus transformar aquela vida. E eu quero declarar, você tem tudo que Deus precisa para mudar a tua história. Aleluia. Porque nós temos Ele, o Espírito Santo. É verdade, Senhor. Eu falei que o azeite, ele simboliza a unção e o Espírito Santo. Mesmo quando tudo parece perdido, a unção nunca falta na casa de quem teme ao Senhor. Portanto, nunca despreze aquilo que parece pequeno, sem valor. O que você vê de repente como nada, pode ser exatamente isso que Deus vai usar para transformar a tua história. Versículo 3. Acompanhe na tua Bíblia, por favor. E disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vasos vazios, não poucos. Aqui eu vejo algumas coisas. A direção profética, a orientação do profeta. Tu tens o azeite? Tenho. Pois bem, eu tenho a direção para ti. Vai e pede a todos os teus vizinhos vasos vazios, e não poucos. A igreja precisa entender uma coisa. Nós precisamos ser as vazias na vida dos outros. Aleluia. Nós precisamos ser as vasilhas nas vidas dos outros. Eu louvo a Deus, depois eu vou botar um videozinho no final, para que vocês todos possam ver o que foi feito ontem no bairro Pinos, na Coxilha e na Vila Nova, na comunidade ali. Pessoas se deixaram ser vazias na vida daquele povo. Aleluia. E nós somos vasilhas de que maneira? Quando eu oro pela vida de alguém, quando eu estendo a mão para alguém, quando eu de alguma maneira me posiciono para que o meu irmão seja abençoado. Aleluia. Deus, Ele nos desafia para agir com fé. E o tamanho do milagre está ligado ao tamanho da nossa expectativa, varão. Qual que é o tamanho da tua expectativa? Se hoje, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer aqui. Se hoje Jesus te perguntasse o que tu precisa, de repente algumas pessoas vão dizer, meu problema é uma cura. Outros vão dizer, sei lá, eu quero uma casa, não tenho casa própria. E Jesus te dissesse assim, ó, vai e seja feito conforme a tua fé. Aconteceria? Porque às vezes a gente diz, eu tenho fé. Mas quando alguém diz assim, seja feito conforme tu disse, será que a tua fé atinge? Jesus encontrou com um pai que tinha levado um filho para ser liberto de um espírito demoníaco. Jesus, tu podes. E aí Jesus olha para aquele pai e diz assim, tu acreditas que eu posso? A resposta do pai foi, eu creio,
mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele estava dizendo? Jesus, eu creio que tu tens poder para curar meu filho. Mas por que ele disse me ajuda na minha incredulidade? Porque eu creio que tu podes. Falta eu ter fé para crer que tu vai fazer. Todos dizem, eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu quero saber se tu sabes que Deus vai fazer na tua vida. Nós precisamos ter fé para receber. Viver pela fé. Sabe, quem vive pela fé faz o sobrenatural acontecer. Jesus, é tu que está andando por cima das águas. Não diz a Bíblia quantos, mas eu creio que os 12 discípulos estavam naquele mar. Jesus, é tu? Sim, sou eu. Um dos 12 disse, és tu? Então deixa eu ir por cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele, Pedro, sou eu, pode vir. Pedro desceu do carro e começou a andar por cima das águas. Por que eu estou falando isso para você? Porque daqueles 12, um teve fé para crer que poderia andar. Os outros, tu é louco, cara. Ele é Jesus, tu não é. Eu não sou, mas eu creio no que ele disse. Se ele disse que eu posso andar por cima das águas, então eu posso andar por cima das águas. Se ele disse que eu posso ser curado, então eu vou ser curado. Se ele disse que a minha família pode ser restituída, a minha família vai ser restituída. Se ele disse que meu filho pode sair das drogas, ele vai sair das drogas. Aleluia. Nós precisamos crer no que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Aleluia. Porque nós temos fé para dizer Jesus pode todas as coisas. Nos falta fé para crer que Ele realmente vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Qual que é o tamanho da tua expectativa hoje? Veio para sair daqui com a tua vitória? Vai sair. Jesus está em casa. Seus discípulos e uma multidão na porta, que foi para ouvir a palavra de Deus. Os discípulos estavam do lado para aprender com Jesus. A multidão estava na porta para ouvir a palavra de Jesus. Mas a Bíblia diz que tinha 4 doidos cheios de fé, que disseram assim, onde é que está Jesus? Está lá na casa, está lá. Tem um amigo nosso paralítico que não anda, está numa cadeira, numa maca. Nós vamos pegar esse paralítico e vamos levar lá em Jesus. Chegaram na porta, a multidão que estava lá disse, não, nós estamos ouvindo, não vai passar aqui. Aqui não tem espaço. Nós temos que ouvir, eu quero ouvir. E os 4 discípulos, os 4 homens todos disseram, nós viemos para curar esse aqui. E esse aqui vai ser curado. Aleluia. Mas aqui vocês não vão passar, não tem problema. Subiram, abriram um buraco no telhado, baixaram o paralítico por umas cordas. Quando Jesus olhou, aquele paralítico desceu na frente dele. E a Bíblia diz, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, levanta e anda. Por que eu estou falando isso? Porque depende de como você chegou aqui hoje. Você pode ter chegado aqui para aprender com os discípulos, ouvir como a multidão, ou viver um milagre como os 4 doentes. Não depende de mim, depende de você. Não depende de Jesus, depende de você. Porque Ele quer fazer, depende de eu crer que Ele vai fazer. Aleluia. Expanda a tua visão. Peça, Senhor, não poucas, mas muitas vasilhas, porque eu quero um milagre gigante na minha vida. Milagres maiores exigem uma fé maior, mais verdadeira, mais viva. Quem está acompanhando? Versículo de número? Então, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus.
Até então, o papo estava só com ela e com o profeta. Hein, João? Primeiro eu vou falar com o profeta, depois eu falo com a mulher. Até aqui, o papo era com o profeta. Aleluia. Fecha a porta sobre ti e os teus, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Existem milagres que acontecem a portas fechadas. Teve milagres que Jesus chegava e dizia assim: Pedro, Tiago, João, vem. Ele levava alguns, ele não levava todos. Tem milagres na tua vida que vão acontecer no secreto, mas será um testemunho gigante em público depois. Aleluia. Deus, ele se manifesta no secreto. Aqui a Bíblia diz que os filhos são chamados a participar. E aí eu entendo que Deus, ele quer colocar na atividade a futura geração. Envolve os teus filhos nos planos de Deus. Não deixa eles de fora, não. Sabe por quê? Porque a promessa é para ti e para os teus filhos. Aleluia. Quando ele declara ali, fecha a porta, isso significa intimidade, buscar intimidade e obediência. Muitos perdem o mover de Deus porque eles querem o reconhecimento público. Mas Deus quer agir no secreto. Tem gente que é muito conhecida aqui na terra, mas não é conhecida no céu. E tem muitas pessoas que não são conhecidas aqui na terra, mas são conhecidas no céu. Aleluia. E eu posso garantir para você, vale muito mais a pena ser conhecido lá no céu. Aleluia. Quem está acompanhando o versículo de número 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus, e eles traziam os vasos e ela os enchia. Aleluia. A mulher, ela obedeceu exatamente como o profeta ordenou, e a bênção fluiu por causa da obediência. E eu tenho essa garantia, você também, se você for obediente, a bênção vai fluir sobre a tua vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: as promessas seguirão e os alcançarão. É eu que digo a palavra. E Deus é mentiroso? Quem é mentiroso? Quem é o pai da mentira? Se Deus disse na sua palavra que as bênçãos vão me seguir, vão me alcançar, é porque Ele já deu ordem desde o início. As bênçãos vão te alcançar. Só tem um jeito de elas não te alcançar. Só tem um jeito de as bênçãos não te alcançar. É tu não estares na direção que Deus mandou elas. Porque as bênçãos vão seguir uma direção. E não é a tua direção. É a direção que Deus tem para a tua vida. A mulher obedeceu exatamente como o profeta pregou. E então a bênção fluiu sobre a vida dela. O milagre ali envolveu uma cooperação, né? Porque teve as vasilhas dos vizinhos, ela enchia, traziam mais. E eu amo isso, que o reino de Deus, ele não é um trabalho isolado. Quando Jesus Cristo chegou na terra, o que ele fez? Foi juntar os discípulos, e montar uma equipe para trabalhar. O que nós vivemos e temos vivido nesse projeto só é possível, Macarena, pela colaboração de todos. Uns colocando a mão na massa, outros ajudando de alguma forma, outros orando. Não tem como fazer sozinho, não. Impossível. Nós precisamos trabalhar em equipe. E o próprio Senhor trabalha em equipe. Então deixa eu dizer para você, a obediência, mesmo em coisas simples, vai sustentar o fluxo da presença de Deus na tua vida. Versículo de número 6.
E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então, o que aconteceu? É isso. Não foi por falta de poder que o azeite parou. Não foi por falta de poder que o azeite parou. Mas foi por falta de capacidade para receber. Nós precisamos abrir espaço para receber os milagres de Deus. Eu vou falar, vou pegar pesado. Tem gente que diz assim: eu vou falar das mulheres para elas ficarem bravas comigo um pouquinho. Tem mulher que é, como é que é a mulher que vai na loja e não pode sair de mão vazia? Consumista. Mas tem outras que não. Está guarda-roupa cheio. Aí diz para Deus assim: Senhor, eu queria tanto comprar agora um vestido, uma calça, um sapato, e não consigo, Senhor. Aí tu vai na porta do guarda-roupa, tu abre, não tem onde enfiar um sapato, não tem onde enfiar uma calça, não tem onde enfiar uma camisa. Para que é? Tira, abençoa, para que Deus te abençoe. Aleluia. Meu pai é agricultor, minha mãe. Para eles plantar de novo, eles precisam tirar o velho dali. Então, se você quer um milagre, não depende de Jesus, depende de você. Tira as coisas velhas que te impedem de chegar na bênção, ou melhor, de a bênção chegar em você. Quanta gente tem religiosidade, irmão Danilo, e a religiosidade impede de a bênção chegar. Porque tem que ser desse jeito. Eu aprendi assim. Deus, sai para lá. Quer viver as bênçãos de Deus? Não põe ele dentro de uma caixa. Não põe ele dentro de uma caixa. Jesus não poderia, aos olhos dos discípulos, andar por sobre as águas, porque ele era carne e osso. Alguém já tentou caminhar nas águas aí? Eu já. Correndo. Dá para andar uns 4 ou 5 passos? Dá. Mas depois está fundo. Aos olhos humanos, impossível. Queriam colocar Jesus dentro de uma caixinha, padrão humano. Ei, Jesus não vai operar na tua vida de padrão humano. Sabe por quê? Porque Ele é sobrenatural. Aleluia. O milagre cessou. Não foi por falta de poder, foi por falta de capacidade de receber mais milagre. E eu quero dizer para você, quando nós esgotamos as nossas expectativas, a fé acaba, o fluxo cessa. Então deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Prepara espaço suficiente. Porque se o limite for pequeno, o milagre vai ser pequeno. Mas se tu ampliar a tua visão espiritual, santificar o teu coração, pode ter certeza que tu vai receber milagre abundante sobre a tua vida. Aleluia. No nome de Jesus. Versículo 7 nós encerramos. Então veio ela e o fez saber a quem? O homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos. Isso se chama mordomia cristã. O que é mordomia cristã? É cuidar das coisas que Deus te deu. É saber cuidar das coisas que Deus te deu.
Saber cuidar das coisas que Deus nos dá. Quem é casado, levanta a mão. Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa. Como é que tu tem cuidado dele ou dela? Deus me deu para cuidar. Essa orientação que ele dá, ele diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Deus, ele não supriu somente aquele momento ali da dívida, mas ele proveu para ela. Ele deu uma provisão contínua para ela, disse assim: ó, vive do resto. Vive do resto. Isso é direção profética. Ele deu uma orientação para ela: pega as vasilhas, pegue para os vizinhos. Uma orientação, uma direção profética. Depois ele diz: agora, vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. Ela só pôde viver isso porque ela obedeceu. E é difícil obedecer hoje. Quer ver uma coisa? Qual que é o capítulo que eu estou pregando? 2 Reis? 4. Capítulo 4. E eu estou falando aqui da provisão de Deus que abrange gerações. Mas, com certeza, alguns vão ir para casa e vão ouvir de novo essa pregação. Não porque está sendo gravada ali, vai procurar outro pastor para ver se contradiz com o que eu estou dizendo, para que vá na linha do seu raciocínio, para dizer: eu não preciso fazer. Ou seja, comichamos os ouvidos para ouvir aquilo que lhe agrada. Só que para viver o milagre tem que andar em obediência. Aleluia. Aleluia. A fidelidade do servo já falecido, né? Como a gente diz, ecoou pela vida de toda a família. E eu aprendo aqui que Deus honra aquele que o teme. Irmãos, é lindo de ver Deus agindo, porque Ele não dá somente alívio no momento, Ele dá em abundância. Ele transformou essa crise num testemunho. O que Deus faz não tem explicação. E eu estou diante de uma igreja que hoje está em silêncio ouvindo essa mensagem. E é lindo de ver que quando eu prego uma mensagem, eu digo: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Meu Deus! Todo mundo grita, dá glória a Deus. Mas quando pega pesado um pouquinho, que diz que se não tiver obediência não tem milagre, a gente fica refletindo um pouquinho. Só que queremos viver os milagres, porém não é de qualquer jeito. Se você quer viver milagres de Deus na tua vida, se tu quer a tua família salva, obedece. Não vive do jeito que você quer, porque o que Deus tem para a tua vida, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, a tua mente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para você. É isso que a Bíblia diz. É isso que eu creio. É isso que eu creio. Deus estava falando aqui desde o início pela vida da irmã Franca. Tem gente que chega na igreja, fica 10 anos e não recebe um milagre. Tem outros que chegam, faz uma semana e já vem contar a história aqui, contar um testemunho aqui em cima. Dizer: pastor, eu me abençoaram. Por quê? Porque Deus sonda o coração e sabe: esse me teme
Esse me teme, aquele outro ainda não. Quantos estão nos caminhos do Senhor, na igreja, mas não conseguem entrar em obediência? Essa mulher viveu um milagre, porque o marido dela era um homem que temia Deus. Aleluia. Pelo menos um dentro de casa tem que verdadeiramente temer a Deus, porque Ele abençoa a vida daquele e abrange toda a família. Até aqui falou o Senhor Jesus. Aleluia. Recebe, Senhor, uma adoração do povo que te ama. Mas deixa eu fazer um apelo para você. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho.